Olá, professora. Já convidei a professora. Olá, boa noite. Boa noite. Enquanto o pessoal entra, eu vou só dar uns avisos e fazer uma apresentação sua aqui. Tá bem. E aí a gente já começa antes que o Instagram dê problema com a gente. Assim tá É, bem no ângulo? Oi? Tá bem assim a imagem? Ah, sim, tá bom. Tá ótimo. É, tá, primeiro a gente gostaria de lembrar que um pedido que a Ana Cleide fez pra gente da página @anabibliotecária.itinerante. Tem uma colega do PPGCI UFPB que descobriu recentemente uma doença autoimune no meio dessa pandemia. É uma doença rara e parece que o tratamento tem que ser em São Paulo e é um pouco pesado, então elas criaram uma vaquinha, o pessoal da turma lá do PPGC UFPB, para ajudar a colega. E ela pediu para quem puder estar ajudando, quem puder estar divulgando, é, vai ajudar bastante. Tá. O outro aviso, eu não tô com ele aqui aberto, mas a FEBAB tá com uma campanha de apoio a práticas que sejam desenvolvidas pelas associações com populações em vulnerabilidade, de acordo com a Agenda 2030. Então, lembrem as suas associações, né? Claro que eles avisaram todo mundo, mas proponham projetos que pode ser interessante nesse momento de pandemia. É, então, coloca aqui o link. Eu vou pegar o link da vaquinha enquanto a professora fala, daí quando a gente voltar com os comentários, eu vou jogar aqui. Acho que ela fez um folder também, eu vou ver se eu consigo botar aqui. No máximo, a gente também pode compartilhar nos stories. Hoje nossa live é com a professora Lisandra Stabel e vai ser sobre o técnico em biblioteconomia, educação profissional, tecnológica nas modalidades presencial e EAD e a atuação profissional. É, a professora Lisandra é doutora em informática na educação e graduada doutora em educação pela PGIE da URGS e graduada em biblioteconomia pela Fabico URGS. Professora do curso técnico em biblioteconomia e do mestrado profissional em informática na educação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o IFRS, ah, do campus Porto Alegre. É a coordenadora da área de Ciência da Informação do IFES, do campus Porto Alegre, do IFRS, docente permanente do PPG Educação e Ciência, Química da Vida e Saúde, PPGEC, da URGS, é coordenadora do programa CIRLIGE, Leitura, Informação, Acessibilidade e Literatura no curso técnico em Biblioteconomia. Inclusive a professora está arrasando lá no curso. Coordenou o primeiro curso nacional de técnico em biblioteconomia na modalidade EAD, oferecida pela rede ETEC Brasil do MEC. É vice-coordenadora do grupo de pesquisa LEIA, Leitura, Informação e Acessibilidade, da Fabico URGS e IFRS. Prêmio de Pesquisa Emerald da CAPES, edição 2015, na categoria Ciência da Informação. Professora, é uma honra, a gente já agradece a sua presença e a gente vai para aqueles 25, 30 minutos mais ou menos de exposição. Eu vou desativar os comentários agora, enquanto o pessoal vai entrando. E eu volto, para não ficar cobrindo seu rosto, eu volto com eles mais para perto do final da sua fala para a gente retornar às perguntas. Então, é com você. Então, boa noite a todos e a todas. É uma grande satisfação ter esse momento para conversarmos e tratarmos de um tema que é muito caro para todos nós, que é o técnico em biblioteconomia. E, acima de tudo, o meu lugar de fala
é como foi apresentado anteriormente, trazendo essa indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, no qual nós temos um grupo de pesquisa que se chama LEIA, que são 3 palavras fundamentais para nós: leitura, informação e acessibilidade, quando a gente fala em biblioteconomia. E que eu tenho uma grande parceria com a professora Eliane Moro, da Fabico URGS, que coordena esse grupo junto comigo. Então, quando a gente falar na formação do técnico e também na relação com o bibliotecário, estará sempre permeada a minha fala trazendo essas 3 palavras que são fundamentais. A leitura como o processo inicial de inclusão, né, e de alfabetização para a informação, que é nosso objeto de estudo, e a acessibilidade pensando na inclusão para todos, sem exceção. E ao longo da trajetória do curso técnico em biblioteconomia, nós sempre pautamos e sempre fizemos com que se efetivasse a inclusão de todos os nossos alunos, inclusive aqueles com deficiência. Bom, então falar um pouquinho inicialmente sobre o técnico em biblioteconomia, quem é esse profissional, né? E sempre trazendo muito forte a questão da atuação desse profissional junto ao bibliotecário, pois o técnico em biblioteconomia, que é uma formação pós-média, né? Ele está na sua atuação sob a supervisão do bibliotecário, tá? Eu vou acompanhar aqui alguns slides, porque como são 30 minutos, eu quero fazer apoio, né, do uso da tecnologia também para trazer algumas informações importantes. Então, o técnico em biblioteconomia, ele é uma profissão regulamentada, como a profissão do bibliotecário. E essa profissão ela é regulamentada recentemente. Em 9 de janeiro de 2018, nós tivemos a aprovação da Lei 13.601, que regulamenta a profissão de técnico em biblioteconomia. E para que nós chegássemos nessa regulamentação, foi uma trajetória muito árdua, vamos dizer assim. Sempre com o protagonismo do nosso Conselho Federal de Biblioteconomia e os nossos órgãos apoiadores, o nosso CRB10 também, no sentido de que nós pudéssemos, então, regulamentar uma profissão e, da mesma forma como a profissão do bibliotecário, para resguardar o direito da atuação profissional. Infelizmente, ao sair a regulamentação da profissão, foi vetado um artigo que era fundamental para nós, que também era o registro profissional no Conselho. Mas o Conselho Federal de Biblioteconomia tem trabalhado no sentido de que possa reverter e os técnicos também possam se registrar no Conselho. Falando da atuação desse profissional, e mais especificamente da sua formação, iniciando pela formação, o curso técnico de biblioteconomia ele surge em 2004 aqui no Rio Grande do Sul, ainda na antiga Escola Técnica da URGS, né, uma instituição centenária, em que em 2009 passa por uma mudança e vira Instituto Federal do Rio Grande do Sul, IFRS, e mais especificamente, no nosso caso, Campus Porto Alegre. Essa formação, esse curso, ele surge a partir de um movimento dos docentes do curso de graduação de biblioteconomia da Fabico URGS. E ele foi criado porque havia uma necessidade, e há uma necessidade em todo o país, né, de um profissional qualificado para atuar junto ao bibliotecário que tenha competência para atuar profissionalmente e qualificar as ações que são realizadas na biblioteca, seus serviços, seus produtos, o atendimento à comunidade, né? E nós fortemente defendemos a questão do Serviço de Referência e Informação, SRI, desse atendimento junto à comunidade, para a comunidade, ultrapassando as paredes da biblioteca, para além do ambiente físico da biblioteca. E falar sobre isso, eu já faço um gancho, é falar num período que nós estamos vivendo, né? Um período de pandemia, né? De isolamento social, e que a biblioteca não pode fechar suas portas para a comunidade. Se ela fecha suas portas fisicamente, porque não pode ocorrer o uso do espaço físico, porque em primeiro lugar está a saúde e a vida, mas as suas ações, e hoje, inclusive, mediadas pelas tecnologias, permitem que nós possamos, né, continuar trabalhando de forma remota e com cuidado, atendendo a esse público também. Então, o profissional técnico de biblioteconomia é um profissional capacitado e habilitado para atuar, então, junto aos bibliotecários e atendendo a diversidade da tipologia das bibliotecas.
Quando a gente fala em formação profissional, eu trago também, e no título dessa live já constava, a questão da formação também em EAD. Então, nós tivemos a primeira experiência dessa formação em EAD no âmbito da rede pública federal, através da ETEC Brasil, quando nós, docentes e profissionais que atuamos, pesquisadores no grupo de pesquisa Leia, criamos o curso técnico em biblioteconomia em EAD. Vejam bem, eu quero fazer um registro muito importante aqui. O único curso regular, com oferta regular na rede federal, é o nosso do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Porto Alegre. E isso, para nós, é algo que, de certa forma, a gente gosta sempre de trazer e discutir e reforçar, no sentido de que quantos institutos federais nós temos no Brasil? E cada instituto federal ainda é multicamp. Então, tem um campus, tem vários campi, né? Nas diversas cidades de cada estado. Logo, nós poderíamos ter um número enorme de cursos técnicos em biblioteconomia, que é o espaço de atuação profissional daquele profissional da biblioteconomia que quer ser docente. Né? E aqui eu faço um gancho que não apenas o graduado pode ser docente no Instituto Federal, mas também o licenciado pode ser docente. Né? E eu sei que essa é uma demanda desse grupo que me convidou para fazer essa live, que é uma temática muito cara. Então, fazendo esse gancho, nos nossos concursos para o Instituto Federal, para docentes de curso técnico, inicialmente, nós colocamos, né, como possibilidade, então, de candidatura aqueles que têm graduação e pode também, inicialmente, ter a formação de licenciado. Depois, então, na relação na parte dos títulos, né, aí sim vai ser pontuado aqueles que tiverem, né, uma maior graduação, vamos dizer assim, no sentido de pós-graduação, mestrado, doutorado e assim por diante. Tá? Então, é uma possibilidade de ser docente nos institutos federais. Tem algo também que é muito significativo, que é importante trazer para vocês, que é em relação a esta formação, no sentido de que o técnico em biblioteconomia, a formação de técnico em biblioteconomia, ela não é uma mini graduação. Ela é uma formação diferenciada e com qualidade, com o objetivo dessa competência profissional. Tá? Então, eu vou trazer para vocês brevemente algumas disciplinas que formam o currículo do técnico em biblioteconomia, para que haja um entendimento que a atuação do técnico em biblioteconomia, ela qualifica o trabalho na biblioteca e ela, junto com o bibliotecário, que tem uma formação diferenciada, faz com que cada vez mais a gente possa oferecer serviços e produtos de qualidade atuando os dois profissionais conjuntamente. Então, vejam, o nosso curso técnico em biblioteconomia presencial, ele é um curso com carga horária de 1.312 horas. Essas 1.312 horas são distribuídas em 3 semestres, tá? Então, algumas disciplinas que nós temos no curso, por exemplo, preservação e conservação de acervos bibliográficos. Os nossos alunos, eles têm essa disciplina 1 e 2. E a disciplina 2, eles têm horas de atuação em laboratório, aprendendo a recuperar acervos, aprendendo a lidar com papel. Então, que geralmente não faz parte do currículo da graduação de biblioteconomia, é essa atividade prática de recuperação de acervos. Né? Nós temos uma disciplina também que é literatura aplicada à biblioteconomia. Nós temos a parte de organização de materiais e arquivos, que é um docente da arquivologia que dá essa disciplina, no sentido de trabalhar a questão da documentação, como que ela se dá. Né? Vejam bem, são disciplinas que dão noções, que são introdutórias. Né? Tem disciplina de introdução à gestão de bibliotecas, introdução à biblioteconomia. Depois nós temos, então, a parte das tecnologias, então, introdução à construção de páginas web, por exemplo, e é muito importante que este profissional lide com as tecnologias. Vejam, agora, por exemplo, neste período, é uma grande demanda ter o conhecimento do uso das ferramentas tecnológicas. E nós procuramos dar conta dessas necessidades ao longo da formação. É claro que tem algo que eu costumo dizer que é muito importante. Os cursos, eles são norteadores, eles dão um norte. Né? Mas é muito importante que o profissional
aliás, o futuro profissional, ao longo do seu processo de formação, também faça cursos de extensão, busque outras oportunidades e, mais ainda, após a formação. Porque ao longo da sua atuação profissional, a formação inicial e continuada é fundamental para cada vez mais qualificar esses profissionais. Continuando, então, no terceiro módulo, a gente tem disciplinas, por exemplo, aplicação de estratégias de comunicação intra e interpessoal, saúde e trabalho, técnicas de atendimento ao público, e tem uma disciplina que, para mim, é muito cara também, que é de contação de histórias, que é uma das disciplinas que eu ministro no curso, e que também é uma qualificação deste profissional, porque muitas vezes o bibliotecário ele não faz atividade de contação de histórias, e o técnico em biblioteconomia é preparado para essa, através dessa disciplina, para realizar essa ação. É muito importante reforçar que o bibliotecário, claro que ele pode fazer esta ação também, mas muitas vezes o bibliotecário é o único na biblioteca e ele tem que fazer a gestão, né? Então, ter um profissional ao seu lado, qualificado e competente, não é uma concorrência, é um enriquecimento do espaço da biblioteca. E nós temos também uma disciplina de psicologia educacional e de Libras, né? Reforçando a importância que a gente dá para a questão da acessibilidade. Aliás, é um ponto primordial para nós, tanto na atuação na pesquisa, quanto na extensão, como na sala de aula. Bom, como eu disse para vocês, nós, então, 2004 surge o curso, e nos 10 anos do curso técnico em biblioteconomia presencial, nós nos colocamos um desafio, e aceitamos também um desafio, porque era uma demanda da sociedade, a oferta do curso técnico em biblioteconomia na modalidade EAD. E nesses tempos agora que nós estamos discutindo educação remota, educação aberta e à distância e tudo mais, e acima de tudo, nós, na nossa atuação, que nós já ofertamos mais de 12 cursos nessa modalidade, inclusive, faço um parênteses aqui, estamos ofertando neste momento um curso de conexões de leitura na biblioteca escolar, que é um curso de extensão interinstitucional, né, ações realizadas pelo grupo de pesquisa Leia, e que em breve nós vamos fazer a segunda edição, porque esgotaram-se as vagas rapidamente. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala agora e discute a questão da educação remota e da educação à distância, as nossas ações são pautadas em uma metodologia, em uma preocupação com o uso de quais ferramentas serão utilizadas, quais métodos, quais são os melhores objetos de aprendizagem que serão utilizados. E ao pensar e repensar sobre tudo isso, nós criamos um técnico em biblioteconomia EAD diferenciado do presencial, né? E com um enfoque muito forte também nesse público. Qual era o público que faria o nosso curso? Era um público que estava em regiões afastadas da região metropolitana de Porto Alegre, no interior do estado do Rio Grande do Sul, que não tinha acesso a cursos de biblioteconomia, que necessitava da biblioteconomia lá como forma de atuação profissional, né? E que atendesse também à Lei 12.244 da universalização das bibliotecas escolares, né? Então, nosso público era, em grande parte, aquele que queria atuar na biblioteca escolar ou na biblioteca pública. Sempre lembrando que nossos cursos são generalistas, né? Mas a gente também buscou especificar em algumas disciplinas essa necessidade. Então, nós demos um enfoque maior, por exemplo, para a questão da mediação da leitura, né? Nós não teríamos, nesses polos da ETEC ou da Universidade Aberta do Brasil, que nós utilizamos os polos nos municípios, nós não teríamos, por exemplo, um laboratório de preservação e conservação de acervos. Mas, então, o que a gente fez? A gente trabalhou com a parte teórica, trabalhou com objetos de aprendizagem que permitissem que eles fizessem ações nesse sentido, mas nós também demos ênfase para a questão da acessibilidade, para a questão do serviço de referência e informação neste atendimento ao público, né? Então, um currículo diferenciado do presencial, mas com tanta qualidade quanto o que nós ofertamos regularmente no presencial. E aí eu aproveito a oportunidade para dizer o seguinte, eu vou falar depois mais especificamente da atuação profissional do técnico, né? Mas eu quero trazer um depoimento do nosso bibliotecário do Campus Porto Alegre, o Felipe Chercheneski, que está nos assistindo, e que ele atuou, além de atuar na biblioteca, atendendo aos nossos alunos do técnico em biblioteconomia e fazendo a mediação, e muitas vezes ofertando, né, através da equipe da biblioteca, capacitações,
e palestras e tudo mais, ele também foi docente no técnico em AD. E aí ele diz o seguinte, em 2009 passei a firmar uma parceria com a coordenação do curso técnico com o intuito de receber discentes no estágio curricular obrigatório, porque para nós é muito importante que o estágio curricular obrigatório seja o momento da aprendizagem, da construção do conhecimento, né? Que não seja apenas um realizar tarefas. E aqui tem algo muito interessante, que ao término do curso, a gente propõe para eles que ao realizar o seu estágio curricular obrigatório, que eles façam uma atividade de destaque. O que é essa atividade de destaque? É uma contribuição que fique para esse espaço onde eles atuaram no período de estágio e que seja um diferencial. E aqui a gente traz, né, o que é muito importante hoje, tanto para os institutos federais quanto para a universidade, e que está nos alicerçando nas nossas ações, que é para além do tripé, né, que nós sempre falamos no tripé, ensino, pesquisa e extensão. Mas agora a gente fala no quadripé, ensino, pesquisa, extensão e inovação. Então, é propor que os nossos alunos criem, pensem, sejam partícipes e sejam protagonistas das suas ações. Então, voltando, o Felipe diz o seguinte, ó, com o intuito de receber discentes no estágio curricular obrigatório, em que eles desenvolvem as mais distintas atividades para auxiliar o bibliotecário. Vejam, aqui reforça esse trabalho conjunto. Sem dúvida, esse profissional é imprescindível mais do que necessário em uma biblioteca. Em 2014, comecei a dar aulas no curso técnico de biblioteconomia na modalidade EAD, um grande sonho enquanto profissional. E essa prática como docente tem me possibilitado transmitir todo o conhecimento profissional adquirido ao longo de anos para os alunos. E por que eu trago essa fala do Felipe? Porque o bibliotecário também precisa pensar o quanto é importante e necessário o ser docente, né? Como ensinar, como orientar, como promover o aprendizado, né? Hoje a gente vive a sociedade do conhecimento e a sociedade da aprendizagem, né? Hoje falamos, por exemplo, em makerspace, né? Em espaços de criação. Então, tudo isso é fundamental para que a gente pense o espaço da biblioteca, que já está ultrapassado como o espaço do silêncio, mas o espaço da construção, da criação, né? Dessa possibilidade do ser humano, do indivíduo, se colocar como um ser criativo e protagonista das suas ações. Então, penso que um bibliotecário, no seu fazer profissional, precisa estar atento quanto às competências informacionais, às necessidades dos usuários, e ser um mediador da leitura, um agente social de mudanças, um agente educacional, um profissional aberto a essas mudanças. Então, é bem pautada nessa fala que o Felipe traduz o que foi a nossa atuação como docentes no técnico em biblioteconomia, tanto nessa experiência EAD, quanto na experiência presencial que tem sido sempre ofertada regularmente. Bom, então tudo isso que eu trouxe para você sobre a formação do profissional respalda agora uma pesquisa que eu quero apresentar para vocês, que nós realizamos em 2015, com 88 técnicos em biblioteconomia egressos do nosso IFRS, no sentido de perguntar, né, e buscar respostas quanto à atuação profissional. Então, inicialmente, nós perguntamos para eles qual era a idade cronológica. E foi muito interessante porque o retorno deles foi no seguinte sentido: desde os 20 anos de idade até os 70 anos. Então, vejam bem, aqui nós já temos uma resposta sobre o papel dos institutos federais, né, e daquilo que nós estamos fazendo. Que qual é? O papel da inclusão de todos e para todos. Aquele que recém saiu do ensino médio e que precisa e sonha, né, na sua primeira inserção profissional no mundo do trabalho. Aquele que já tem uma outra profissão e quer se qualificar e buscar uma outra formação. Aquela mulher, principalmente, que ao longo da sua vida
muitas vezes se dedicou à família e não teve a oportunidade de estudar e agora surge como uma oportunidade. Enfim, nós temos uma diversidade de possibilidades, tanto para aquele que recém concluiu o seu ensino médio, porque é uma formação pós-média, quanto aquele que ao longo de sua vida, só neste momento vislumbra a possibilidade de ter uma formação em técnico em biblioteconomia. Aí nós questionamos, então, por que você escolheu o curso técnico em biblioteconomia? Algumas das respostas, porque tinha um interesse na área, né? Outros porque pretendia fazer a graduação e pensou que seria uma primeira oportunidade fazer o curso técnico e depois buscar a graduação. Alguns oriundos da educação de jovens e adultos, algo que é muito caro para nós, e não são poucos, também que vêm do EJA e do ProEJA, que nós ofertamos, inclusive, no nosso IFE, e que buscam como formação. Outros que já atuavam em bibliotecas e não tinham como auxiliares de biblioteca, por exemplo, e que nunca fizeram curso na área da biblioteconomia ou fizeram cursos de curta duração, como uma oportunidade de retornar aos estudos, como uma possibilidade de rápida inserção no mundo do trabalho, tá? Como uma indicação de alguém que fez o curso, gostou e indicou como essa possibilidade, pela qualidade do currículo e como uma qualificação profissional. Então, vejam bem, essa questão da qualidade do currículo para nós também é muito importante. Quando eu iniciei a minha atuação no curso, que foi em 2008, nós não tínhamos a disciplina, por exemplo, de contação de histórias e nem a de Libras no currículo. E nós sempre procuramos fazer um vai e vem, uma conversa com os profissionais que estão atuando no mundo do trabalho, uma conversa com os profissionais que recebem também esses profissionais para atuarem junto com eles, enfim, nós ouvirmos a sociedade para que nós possamos fazer, se necessário for, mudanças no nosso currículo que atenda a esse mundo que sofre tantas modificações e que precisa de um profissional qualificado atuando nas bibliotecas. Depois nós perguntamos, então, aos 88, você está fazendo algum outro curso de nível técnico ou superior? 51 responderam que sim, estavam fazendo. Esse é um outro objetivo nosso. Sempre estimular para que a pessoa não pare ali. Que ela vá adiante, que ela busque novos horizontes. Faz parte do Instituto Federal do Rio Grande do Sul tratarmos da questão da verticalidade. Propiciar uma formação desde o pós-médio, ou no caso alguns campi que têm ensino médio, até o pós-graduação, né? Também 31 responderam que não, que naquele momento estavam atuando já profissionalmente e que futuramente fariam outros cursos, né? Então também é necessário que o nosso profissional tenha essa experiência, né? O nosso egresso tenha essa experiência e depois vislumbre outras possibilidades de formação, enfim, e de atuação. Outra pergunta que nós fizemos foi o seguinte: após a conclusão do curso, a sua inserção foi imediata? Vejam bem, 49 responderam que sim, imediata a sua inserção. E 28 responderam que não. Porém, alguns responderam assim, preferiram continuar estudando a atuar profissionalmente naquele momento. E aí eu posso dizer para vocês que nós acompanhamos os dados e somos muito parceiros ao curso de graduação em biblioteconomia da Fabico URGS, e por ser também o curso em Porto Alegre, os nossos alunos, a cada semestre, entram em torno de 10 alunos do técnico de biblioteconomia para fazer a graduação. Então, vejam que isso é um fato importante também em relação a essa nossa pesquisa, e que para nós é muito importante, pois hoje nós já temos técnicos e com a graduação em biblioteconomia. Então, nós temos técnicos e bibliotecários já atuando profissionalmente, né? Então, um profissional que tem as duas formações no seu currículo. Algo também que é muito interessante nessa pesquisa é o seguinte, nós perguntamos, que tipo de biblioteca atuas? 17, biblioteca escolar. Primeiro lugar em geral, né, na tipologia das bibliotecas de inserção à biblioteca escolar. Mas, quase juntas, vejam bem, 13, a biblioteca universitária, e 12 a biblioteca especializada. E um número, então, de 4, a biblioteca pública, porque nós sabemos a grande necessidade que há de oferta de concursos
né, para a atuação do técnico de biblioteconomia na rede pública, né, e em especial nas bibliotecas. Outra pergunta foi, o curso atendeu suas expectativas? 74 de 88 responderam que sim, e 6 responderam superou as expectativas. Então, quando eu digo que é importante nós buscarmos a resposta e buscarmos os nossos egressos, se realmente estamos atendendo a essas necessidades, né, do mundo do trabalho, aqui já responde, né, de certa forma, isso que nós sempre questionamos. Bom, o técnico em biblioteconomia aqui no Rio Grande do Sul, e eu falo daqui, né, no nosso local de atuação, ele atua, então, em redes de bibliotecas, né, nas universidades, centros de pesquisa, conselhos profissionais, nós temos a atuação do técnico, bibliotecas especializadas, institutos federais, nós temos um técnico de biblioteconomia atuando no nosso campus Porto Alegre, porém, essa é uma outra dificuldade nossa, pois, e uma luta nossa, né? No sentido de que a gente tem a criação do cargo de técnico em biblioteconomia na rede pública federal, para que se possa fazer concurso para técnicos em biblioteconomia, tanto a nível de Instituto Federal quanto das universidades. Né? Então, os técnicos, eles fazem concurso, sim, mas para auxiliares, e não para formação técnica, né, para atuar com formação técnica para atuar nas bibliotecas. Outro lugar de atuação do técnico de biblioteconomia é como autônomo, né? Na parte de preservação e recuperação de acervos e também na contação de histórias. E no ano de 2010, nós tivemos o primeiro concurso público para técnico em biblioteconomia com o maior número de vagas, né, que foi no município de Esteio. O município de Esteio, ele tem o bibliotecário na Secretaria de Educação e tem os técnicos atuando nas bibliotecas sob a supervisão do bibliotecário. Só que hoje, nós já temos alguns técnicos que entraram com essa formação e deram continuidade à graduação, então já tem técnicos graduados em biblioteconomia também atuando nessas bibliotecas. Inclusive, a bibliotecária que coordena essa rede já nos procurou algumas vezes para pensarmos, no sentido de ajudarmos, a pensar a possibilidade do município criar um plano de carreira para esses profissionais. Então, reforçando o que eu disse desde o início, né, o bibliotecário, o técnico em biblioteconomia e os usuários da biblioteca tornam-se protagonistas ativos do processo de aprendizagem e novos saberes, tornando-se sujeitos autônomos na busca, no acesso, no uso e na produção da informação, do conhecimento e no exercício pleno da cidadania. Hoje nós estamos pesquisando também sobre a alfabetização midiática e informacional, a AMI, uma junção, né, entre a educação e a biblioteconomia. Porque nós falamos, muitas vezes na biblioteconomia a gente trata a questão da alfabetização informacional ou da literacia em informação, mas agora nós estamos unindo também essa literacia, essa alfabetização às mídias, né? Num conjunto que tem que ser interdisciplinar e que as nossas ações como profissionais, bibliotecários, como docentes, sejam refletidas como educadores. Nós precisamos educar, nós precisamos pensar. Hoje, a grande dificuldade de pensar no ensino, como fazer um ensino nesse período que as pessoas estão em casa. Se nós tivéssemos feito já desde quando a ONU lança um documento falando sobre a AMI lá em 2013, né, e mais fortemente em 2016, e a gente vê países como a Espanha, a Alemanha, Portugal já implementando fortemente a AMI, nós deveríamos estar tratando disso nas bibliotecas escolares, nas bibliotecas públicas, nas bibliotecas universitárias especializadas. É uma ação para todo tipo de biblioteca. E mais ainda, nós devíamos estar tratando isso nas escolas, né? E, de repente, as escolas que tanto proibiram os celulares, hoje o celular é o meio de acesso e de inclusão. Por que eu falo isso? Porque também as nossas ações estão muito pautadas na informática na educação. É o meu campo de pesquisa também.
E nós deveríamos utilizar as ferramentas como mediadoras. Elas são um meio, né? Um meio para propiciar o acesso à leitura, à informação, à acessibilidade. E nós, como mediadores profissionais, mediadores da informação, mediadores de leitura, mediadores das mídias, né? Então, nós somos o meio, nós somos a ponte entre a leitura e a informação, o livro, e o leitor e o cidadão. A gente fala muito em cidadania, né? E quando foi feita a apresentação, né, do meu currículo, foi dito sobre a questão de algumas ações que nós realizamos no sentido de uma palavra que é muito importante para nós, a indissociabilidade. O que seria? Trazer junto ao ensino a pesquisa, a extensão e a inovação. Então, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem um projeto, um programa, melhor dizendo, que hoje é um programa, iniciou na Fabico URGS, né, que era o CELIGE, o Centro Referencial de Literatura e Leitura, né, e que hoje a gente transformou um programa nessa parceria interinstitucional através do grupo de pesquisa Leia, que eu já mencionei, onde a gente tem um espaço que é o espaço dos nossos alunos, que é o espaço da comunidade, né, onde tem um laboratório de contação de histórias e de promoção da leitura para a comunidade, onde tem atividades práticas também que eles realizam nesse espaço que acaba refletindo o espaço de uma biblioteca, onde é possível fazer as práticas biblioteconômicas lá. E nós temos também um projeto de pesquisa intitulado Literatura Infantil e Juvenil do Rio Grande do Sul e Braille, trazendo também a literatura como forma de acesso, a leitura como forma de acesso para todos. Realizamos ações interinstitucionais também, né, como o evento de leitura inclusiva, uma parceria Fabico, IFERS e a Fundação Dorina Novil, né, para a leitura para todos. Então, vejo que a inclusão volta muito forte na minha fala. Nessas ações interinstitucionais, nós realizamos no âmbito do Rio Grande do Sul 51 fóruns realizados na capital e no interior do estado, e em especial esses fóruns, eles foram realizados, eles são presenciais, nós fomos já para alguns municípios em 4 ônibus, 2 ônibus do IFE e 2 ônibus da graduação da Fabico URGS, para participar desses eventos que geralmente acontecem na Câmara de Vereadores, para comprometer os nossos representantes, né, os políticos, que deveriam e devem ser a nossa voz, né? No sentido de que a Lei 12.244 para a universalização das bibliotecas escolares se efetive, seja aplicada. Então, é um evento realizado, aliás, promovido, melhor dizendo, pelo Conselho Federal de Biblioteconomia, o Conselho Regional de Biblioteconomia, o CRB10, no nosso estado, mas com a parceria da URGS, do Instituto Federal, da FURG, que é outra universidade que tem a biblioteconomia, da Unipampa, que foi nossa parceira, e do Instituto Goethe. Eu considero como este evento um dos marcos aqui no Rio Grande do Sul, pois nós conseguimos reunir instituições tão diversas, com um objetivo tão nobre e tão importante, que é fortalecer a biblioteconomia, qualificar os profissionais e buscar, além da efetiva implementação da lei, né, das bibliotecas escolares, acima de tudo, uma atuação profissional de técnicos e bibliotecários qualificando esses espaços. É retornar para a sociedade um investimento que a sociedade faz na formação, né, pública que a gente oferta, em serviços de qualidade através do que a biblioteca promove. No âmbito da pesquisa, nós temos também um projeto que iniciou lá em 2005, projeto de pesquisa da professora Eliane Moro, que se chama Coragem. Ele é coragem no sentido de cor, coração e agem, ação, agir com coração, que é de inclusão informacional e de informática na educação para pacientes com fibrose cística, adolescentes, iniciou como crianças e depois adolescentes, com fibrose císticas internados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Vejam a tríade, né? Hoje, Fabico URGS
Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Porto Alegre e Hospital de Clínicas, no sentido de promover a inclusão informacional e digital desses pacientes que têm fibrose cística. Fibrose cística é uma doença degenerativa e que, quando nós iniciamos o projeto, a média de vida desses pacientes eram 14 anos de idade. E hoje, com o avanço da medicina e com uma melhor qualidade de vida, eles estão com 20, 21 anos de idade, até ultrapassando essa idade. E aí, nessa parceria, nós temos o projeto, então, que é do curso técnico de biblioteconomia, tudo abarcado nesse grande guarda-chuva, que é o grupo de pesquisa Leia, no qual a gente tem, então, a criação de um game, utilizando o RPG. Vejam, o RPG Maker, vejam esses pacientes, eles ficam longo tempo afastados da escola. A sua relação com a leitura e com a informação é de grande dificuldade. São pacientes do SUS que não têm acesso muitas vezes em casa e que nós buscamos no espaço do hospital promover essa inclusão, levando as tecnologias, levando a informação, levando a biblioteconomia. É a biblioteconomia, a informática na educação e a medicina atuando conjuntamente, pois lá no hospital nós temos um médico, o Dr. Marochka, que coordena esse projeto no hospital. Então, veja, o que eu quero dizer com todas essas ações que nós realizamos? Dizendo que nós não podemos atuar de forma separada, no sentido de não trazer junto a extensão, a pesquisa, a inovação. E mais ainda, quando a gente fala em extensão, e hoje se fala inclusive, né, que a extensão tem que fazer parte do currículo dos cursos, quando a gente fala em extensão, a gente entende e acredita na nossa missão, que é ultrapassar as 4 paredes das nossas instituições. Tem que chegar até a comunidade, tem que chegar até a sociedade. Eu poderia listar aqui uma série de outros projetos que nós realizamos em parceria. Nós realizamos muitas ações de extensão, não são poucas, inclusive com bibliotecas públicas, enfim, né, são várias, mas o tempo também não nos permite apresentar a tudo. Então, finalizando, eu queria mostrar aqui para vocês algumas das nossas publicações. Nós produzimos, então, esse livro, Formação do Técnico em Biblioteconomia, é uma das nossas obras e que foi distribuída para os alunos que fizeram técnico em biblioteconomia. Nós temos esse livro aqui, que depois eu posso passar o endereço, ele é um e-book, ele está disponível, tá? Que é sobre a biblioteca escolar, o título é Biblioteca Escolar Presente, né? No sentido de estar presente e viva na nossa vida e na nossa atuação. E nós temos também um outro livro aqui, que é o Biblioteconomia, Conhecimentos e Práticas, né? Que esse sim é comercializado, mas nós revertemos, então, o que nós receberíamos pelos direitos autorais foi revertido para a instituição, para aplicação na biblioteca e na compra de livros e materiais para as nossas instituições. E fechando, né, essa minha fala, eu sei que vão ter questionamentos depois, mas nesse momento de tanta dificuldade, né, de tanta luta e luta pela vida, né, eu até coloquei aqui a árvore da vida, né, para esse momento, porque eu acho que nós estamos falando de vida, nós estamos falando das bibliotecas e dos seus agentes como protagonistas de mudanças, como protagonistas de formar e ajudar a construir cidadãos neste país, né? Eu queria deixar finalizar com uma frase muito importante para mim, que reflete esse nosso fazer. Eu nem citei o nosso autor que embasa as nossas pesquisas, que é o Vygotsky, né? E o Vygotsky sempre nos diz, nos seus textos, nos seus escritos, que a gente sempre tem que olhar mais para as forças do que para as deficiências. E esse é o momento de olhar para as forças. Mas eu finalizo com uma frase do Gandhi, né? Pacifista, pensando em tempos de paz, apesar de tanta luta, né? Que ele diz o seguinte: se eu pudesse deixar algum presente a você, deixaria aceso o sentimento de amar a vida dos seres humanos. O mais importante para nós são as pessoas. A consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora. Lembraria os erros que foram cometidos, não podemos esquecer o passado, né? Para que não mais se repetissem.
a capacidade de escolher novos rumos. É o momento de novos caminhos, de novas buscas, né? De um novo normal, como tem sido dito, né? Deixaria para você, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável. Além do pão, o trabalho. Além do trabalho, a ação. É o momento de agir, como sempre foi, né? E quando tudo mais faltasse, um segredo. E aqui está o segredo da vida. O de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída. Então, nós somos seres criativos e nós vamos buscar sempre uma alternativa para superar todos esses momentos de dificuldades. Muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada para todos que estão nos assistindo e que a gente possa ter mais momentos como este, ofertados por profissionais e por alunos, né, como vocês, que buscam qualificar cada vez mais a nossa biblioteconomia. Professora, a gente que agradece, foi muito incrível. O pessoal está até comentando aqui, o pessoal da comissão também está comentando. É, a gente já acompanhava esse trabalho, inclusive eu tenho esse livro que vocês produziram, o que é comercializado ali. Eu até pensei em pegar, mas como você mostrou, eu ia ter que sair daqui. É, a gente aqui, assim, particularmente, do curso de licenciatura, né, a gente faz 5 disciplinas de ensino. A gente ouve falar muito tudo que é feito pelo curso técnico do IFRS. E, assim, a gente acha muito incrível poder compartilhar isso, porque tem muita gente que não conhece. Como você falou, é o curso oferecido com regularidade, né, sempre. Porque tem alguns outros, mas são meio irregular de tempos em tempos. Enfim, a Isso. gente recebeu uma chuva de perguntas. Esse tema realmente, assim, chama muita atenção. Até algumas você já tocou na fala, eu vou fazer mesmo assim. Aí, se você quiser comentar mais rápido, até por conta do tempo, ou pular, enfim. A primeira pergunta é se o profissional técnico em biblioteconomia possui registro profissional e se não, qual o impacto de não ter registro? O profissional não está resguardado pela lei? Não existe ainda o registro profissional, como eu disse, é um trabalho que, inclusive, o Conselho Federal de Biblioteconomia tem uma assessoria parlamentar e estão buscando, né, porque estava na lei esse artigo de regulamentação da profissão e ele foi vetado, tá? No entanto, isso não tem interferido na atuação profissional, mas resguarda o direito da fiscalização profissional, que essa é a atribuição do nosso conselho, e que eles têm sempre, né, o Conselho Federal de Biblioteconomia tem atuado fortemente conosco, nos apoia, então a gente gostaria, e aqui eu falo a gente, no sentido de que aqui estou refletindo a fala dos nossos técnicos também, que eu tivesse a oportunidade dessa regulamentação. Desculpe, desse registro profissional regulamentado da Estado. Sim, a licenciatura também, inclusive. É, Tá, e aí a segunda pergunta é, professora, você considera que o profissional técnico pode colaborar com o cumprimento da lei 12.244 de 2010, acho que é a lei da biblioteca escolar? Isso, exatamente. Claro que sim. E existe uma possibilidade, inclusive, né, de uma criação, por exemplo, de redes de bibliotecas escolares em municípios que são maiores, por exemplo, de que tenha o bibliotecário na Secretaria de Educação do município, o bibliotecário atuando, por exemplo, em escolas de maior porte, como bibliotecas polo, né, e o técnico atuando em bibliotecas ramais sob a supervisão desse bibliotecário. Né? Então, vejam bem quantas bibliotecas têm a figura do auxiliar de biblioteca, que em geral não tem formação alguma. E ao ter o técnico atuando junto do bibliotecário, vocês viram a qualidade da formação. Nós teríamos uma rede de excelência. Né? E é isso que nós buscamos. Fora que a maioria dos cursos de biblioteconomia estão na capital, né? Então, esse Brasil com interior enorme, vários estados, inclusive, nem tem o curso de biblioteconomia. Seria uma Exato, via incrível para essa rede aumentar com qualidade, né? exatamente. A terceira pergunta deve ser a que mais vocês devem ouvir todas as vezes que vão falar disso. É,
será que o mercado não vai substituir o bibliotecário pelo técnico? Como eu disse inicialmente, né, e reforço, inclusive com uma lei que diz isso, o técnico de biblioteconomia, ele atua sob a supervisão do bibliotecário, né? Então, mas eu tenho até uma fala que pode ser vista até como polêmica, né? Mas eu acho que o bibliotecário não tem nunca que ter medo da atuação de um outro profissional, inclusive porque em muitas situações a gente vê, não é o técnico de biblioteconomia que está atuando no lugar do bibliotecário, são outros profissionais, né? E o técnico de biblioteconomia é o grande defensor do bibliotecário, porque ele conhece a biblioteconomia, ele tem uma formação e ele sabe que juntos atuando qualifica essa profissão. Então não tenham medo do técnico. E quando você falou assim, eu fiquei pensando muito, pelo menos aqui no Rio, na Unirio. E eu também já fui em encontros estudantis, a gente percebe que o perfil do aluno que entra no curso de biblioteconomia, em geral, é um pessoal que não conhece o curso, que entra, enfim, por diversos fatores. Imagina um pessoal que já entra no curso totalmente preparado, com a cabeça, querendo o curso. Enfim, Exato. deve ser uma experiência incrível. E eu Inclusive, acho tem que vários técnicos comentando aqui, vocês podem deixar seus relatos, gente. tem algo que é fundamental que nós precisamos pensar, e aí sim, quando a gente fala em inovação, né? O bibliotecário tem que pensar em outros espaços de atuação. Vejam, o bibliotecário hoje deveria ser esse mediador da informação e das mídias. Porque qual profissional tem esse conhecimento da informação e para lidar com as mídias? Então a gente deixa muito espaço de atuação, muitas vezes não se enxerga, né, nichos onde a gente pode estar atuando profissionalmente. Eu posso falar porque sou bibliotecária e com muito orgulho, né? E falo isso em sala de aula, e falo isso para os alunos da graduação também, e para os alunos que hoje oriento na pós-graduação, que a maioria dos meus alunos de pós são bibliotecários, e alguns buscam a qualificação de um mestrado e de um doutorado em outros programas para além da biblioteconomia, para ver e vislumbrar novos horizontes. Né? Então, isso é fundamental. Sim, tá. E aí a quarta pergunta é por que o curso só é ofertado regularmente em um estado e como estados que formam poucos bibliotecários poderiam lutar pela abertura de mais cursos técnicos? Pois bem, veja só, nós tivemos um período de grande expansão dos institutos federais. Se nós olharmos os cursos ofertados pelos institutos federais, praticamente todos têm curso, por exemplo, técnico em administração, técnico em redes, né, técnico em informática, enfim, né, uma diversidade. Por que não temos, pelo menos em cada instituto federal, um curso técnico em biblioteconomia? Porque nós precisamos de bibliotecários criando esses cursos. O bibliotecário tem que se desacomodar. Quantos estão buscando hoje a formação em nível de pós-graduação, mestrado e doutorado? Querem ser docentes. Sejam docentes nos IFES, por exemplo, né? Tragam a sua qualificação profissional, as suas pesquisas e criem os cursos. Esse é um movimento que tem que ser feito pelo profissional. É claro que agora a gente está vivendo um momento de grandes dificuldades, mas um tempo atrás, cada curso novo criado recebia 3 vagas de docente. Eram 3 vagas para bibliotecários atuarem como docentes em cada instituto federal. Quantos estariam atuando profissionalmente hoje como docentes na rede pública? E nós estaríamos ofertando uma série de cursos técnicos em biblioteconomia para o Brasil inteiro. Sim, inclusive o daqui do Rio ia ser no Instituto Federal Fluminense Exato, nós e tivemos algumas tá, conversas. tava quase saindo, e aí em 2016 teve aquele problema político, e aí parou dinheiro, enfim, parou um monte de coisa. Mas a gente, né, tem que tentar aqui voltar com essa luta. Por favor, É, encampem essa luta. Nós precisamos. professora, a gente ainda tem só 5 minutos e eu vou. Tá, eu vou fazer uma outra pergunta também que a gente recebeu bastante. Como é a recepção por parte dos bibliotecários nas instituições de contratação para os técnicos? Olha, a gente tem feito, tem algumas ações que são fundamentais, né? Primeiro,
essas ações interinstitucionais, que eu falei diversas vezes. Então, já na graduação, o aluno que está se graduando, ele tem contato com o técnico, não somente como colega, mas de ações conjuntas que a gente realiza, por exemplo, os fóruns. Então, o profissional bibliotecário ele já passa a conhecer o técnico já desde a sua formação. Também, nós temos bibliotecários que hoje têm tamanha parceria que a gente chega a chamar para palestra o bibliotecário e o técnico, para falarem como atuam nessa dualidade. Né? É uma dialogicidade, né? Um diálogo entre eles, promovendo ações. E são lindas essas ações quando se encontram esses dois profissionais, e isso só reflete no que é ofertado para a comunidade. Então, nós temos percebido, em algumas instituições também que a gente não via a inserção do técnico, nós fizemos um movimento institucional de visitar essas instituições e apresentar o técnico para a economia. Para muitos também ele é um profissional desconhecido. E ao conhecer, abrem-se as portas para a inserção profissional. Sim, e uma coisa que a gente sempre comenta é qualquer bibliotecário que trabalha, que tem o privilégio, né, de trabalhar em instituições que tem mais de um profissional em que ele não trabalha sozinho, sabe a importância de um profissional capacitado, que geralmente Claro. tem que treinar a equipe, enfim. Professora, é um prazer muito grande, como eu falei, pessoal, inclusive, da equipe, né? A gente queria trazer alguém do técnico. Inclusive, eu sei que tem técnicos assistindo, gente, indiquem mais gente. A professora Liz vem sendo indicada há bastante tempo, inclusive a gente vem tentando marcar, só que a professora, né, vocês estão acompanhando, é muito ativa e tem muitos outros trabalhos, e só hoje a gente conseguiu. É, então, assim, a gente fica imensamente feliz, a gente agradece muito, de verdade, para a equipe toda, foi muito legal. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV, que o Instagram agora está permitindo a gente a gravar. Então, quem não pôde ver ou quem se interessar, se tiver alguém da licenciatura, compartilhem com seus colegas que essa realidade do técnico existe. A gente tem um exemplo muito claro no Rio Grande do Sul. Os técnicos também compartilham, a gente tem poucos técnicos aqui que interagem e falam, que se identificam, né, pra gente. Então também compartilha, para futuros interessados, enfim. Quero lembrar todo mundo que amanhã a nossa live também é aqui no Instagram com a Elisandra Souza, que ela é poeta, ela é vendedora, jornalista e idealizadora do coletivo Mijiba. E ela vai falar sobre literatura negra feminina, que também é um tema que tem sido bastante pedido aqui. Professora, a gente tem mais ou menos 1 minuto, 2 minutos, um pouco menos de dois. A gente agradece novamente. Deixa esse momento para suas considerações finais, agradecimentos. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos os que estão nos assistindo nesse momento, dizer que a biblioteconomia é uma paixão, né? E ela tem que ser uma paixão para todos os que buscam a sua formação profissional. Eu iniciei essa paixão com meu avô, que era bibliotecário, e depois encontrei essa paixão nos olhos dos meus docentes, nos olhos das pessoas que vão até a biblioteca e buscam a informação, que buscam a leitura ou que buscam uma palavra nossa. Né? Então, que os espaços das bibliotecas sejam o espaço de todos, para todos, o espaço da inclusão, o espaço de uma escuta e também na fala, né, de todos esses usuários de um país tão carente de informação, um país que, infelizmente, hoje a gente vê uma grande disseminação de fake news, porque faltam bibliotecas, faltam espaços onde eles possam buscar essa informação e uma qualificação. E que os profissionais que atuam nas bibliotecas abram as portas das bibliotecas, sejam mediadas pelas tecnologias e, no futuro, novamente, através do espaço físico. Muito obrigada por tudo, muito obrigada a todos os parceiros e ao grupo de pesquisa Leia, meus grandes parceiros das ações. A gente que agradece.